Salve, salve galerinha do canal Braga Mods. E aí galera, tá tudo beleza com vocês? Galera, hoje é mais um vídeo aqui no canal e a gente vai estar falando aqui sobre como estar criando um mod APK diretamente pelo seu dispositivo Android, galera. E galera, eu quero lembrar para vocês também que o meu Pix, tá, vai estar aqui na direita para quem quiser contribuir com o nosso canal para estar ajudando essa nossa série aqui de criar mod APK grátis, tá? Lembrando que eu não quero comprovante nem nada. Se você quiser fazer um Pix, fique à vontade. Se você não quiser também ou não tiver, cara, não tem nenhum problema. A gente tá aqui para oferecer um conteúdo grátis para vocês, tá? E vamos lá, galera, lembrando que isso aqui que eu estou emulando aqui no meu computador é um emulador que ele está emulando um sistema Android, tá? Então tudo que eu fizer aqui você consegue fazer em seu celular. Lembrando isso de início aí para não ter nenhuma dúvida. Já vou rotacionar isso aqui que eu sei que eu vou precisar agorinha. E galera, outra coisa, eu havia preparado para vocês aqui uns endereços aqui, ó, daquele jogo, ó, esse jogo aqui, ó. Cadê? Eu nem lembro o nome do jogo aqui. Cup Heroes, né? O Cup Heroes é o da o último vídeo que eu fiz pra vocês aí. Eu fiz aí como tá fazendo aqui um mod APK do Cup Heroes. Só que algumas coisas, inclusive o poder e o dinheiro tinha ficado negativo, tal. Tinha acontecido algumas coisas desagradáveis e não ficou muito legal. Tô explicando isso aqui pra quem assistiu o vídeo passado aí. Quem não assistiu pode ver, vai estar na descrição tanto o vídeo quanto uma outra live que eu fiz de 3 horas aí também. E galera, eu também disponibilizei para vocês junto com a versão. Você pode ver que essa versão é 1.12.2 e essa versão aqui é 1.12.1 e é 32 bits. E você verifica que aqui abaixo você tem uns endereços em 64 bits, tá? Eu fiz aqui, ó, a bull em 64 bits, tá? Para você estar usando aí em qualquer lugar que você usar, essa bull tá dando true, tá? Você pode usar em qualquer lib que seja 64 de qualquer jogo que você venha modificar, tá bom? Aqui eu tenho um int 64. O int 64, galera, ele é diferente do int comum que seria o int 32. Vocês conseguem ver que aqui temos um int 32 e aqui temos um int 64. O que isso define? Define que o int 64 ele consegue ter até mais dígitos na hora ali de você colocar a quantidade de dinheiro que você queira ali. O int 32 ele tem umas limitações ali, eu acho que chega a ser uns 10 dígitos e se chegar a esses 10 ainda fica negativo. Então esse int 64, o long, o int, o que é o int? O int é esse aqui, ó, o int 32, tá vendo? Começa com u. O int, tem vários métodos aí que eles int, né, que seja aqueles números inteiros desses valores aqui inteiro, que eles consegue chegar num valor maior, né, e é isso. É uma explicação que consigo dar para vocês aqui mais clara. E aqui ele está setando que esse valor aqui, esse valor em hexadecimal aqui, representa esse valor aqui, tá? E esse valor aqui, galera, que vocês estão vendo aqui nesse exato momento, ele representa uma outra linguagem. Esse aqui é um número hexadecimal, né? Tipo um código binário aqui para a gente entender aqui na linguagem da nossa programação. Então a gente vai ter aqui, ó, se você for verificar comigo, deixa eu ver se eu abro aqui o navegador. Eu estava mexendo umas coisas aqui. Aqui, ó, eu consigo ter esse site que eu não apresentei para vocês no último vídeo, portanto eu estou apresentando agora. A gente tem aqui, ó, hex para arm, e se eu clicar em cima eu tenho um de arm para hex, tá? Aqui se eu escrever nop, que seria aqui uma resposta para ele entender finalizando, por exemplo, alguma coisa, um void encerrando para não ter chamado algum. Por exemplo, há um chamado de o personagem morreu, exemplo, is dead. Personagem morreu, né, ou dead, que seja, alguma coisa que chama o personagem morreu. Ele é um void, normalmente o chamado assim, ou você vai achar um bool também, mas se for um void você pode dar um nop nele, que encerrando ele aqui em ARM64 ele não tem retorno de nada. Assim como também, se eu usasse o hatch, daria a mesma coisa, que o hatch ele retorna, mas porém eu acho que retornaria nada porque é um void também. E aqui a gente tem a linguagem assembly, né, que seria essa linguagem aqui de ARM aqui, porém é mais difícil você compreender ela estando no ARM64. Se você comparar o ARM64 com o 32, ele tem uma diferença em questão disso aqui, e eu vou explicar algumas coisas para vocês aí, para vocês terem uma noção maior. Exemplo, se eu colocasse o valor 100 aqui e pegasse esse valor em ARM, no assembly aqui, você teria esse valor setado aqui 100, ó, fácil de ver. Porém, se eu fizesse essa mesma coisa em ARM64, eu não teria esse valor 100, eu teria o valor 64 aqui no final. É totalmente diferente. Aqui, ó, inclusive aqui mostrou aqui, ó, seria basicamente isso aqui assim, só que isso aqui está em int 64, tá? É um int maior, não é um int 32.
Mas basicamente eu teria isso aqui, ó, tá? Escrito 64. É diferente o ARM64 do ARM32 nesse quesito, assim, numérico. É muito mais fácil trabalhar com 32. Tá? Ainda mais para iniciante aí que quiser decorar coisas com mais facilidade. Portanto, os dois métodos é válido, os dois métodos você consegue fazer. Aqui eu quero apresentar para vocês que de ARM para hex eu teria que digitar alguma coisa aqui, né, um ARM, para me dar uma resposta em hexadecimal. Eu vou apagar aqui e vou de hex para ARM. Aqui eu colando aquele código hex que eu copiei, eu tenho uma resposta em ARM do que ele está representando para mim em ARM64. Ó, aquele código, esse código aqui que eu vou mostrar para vocês, que seria esse 999 representando em int64, ele é basicamente isso aqui, ó. Ou seja, você pode ver que ele tem ocupação de 3 linhas, ó, 1, 2, 3, são 3 linhas. Ou seja, o que representa essas 3 linhas? Cada linha ela é representada por 4 bytes. Ou seja, se eu contar daqui para cá, eu estaria contando apenas as primeiras linhas aqui, tá? Os primeiros 4 bytes aqui, que são esse conjunto de 2 dígitos. Os primeiros 4 representaria a primeira linha. Portanto, essa do meio aqui, vamos dar um Ctrl Z aqui que bagunçou. Portanto, essa do meio aqui, você teria a representação dessa linha do meio, e esse final você teria o hatch. Você pode ver que o hatch, ele é esse código aqui, ó. Eu vou dar vou cortar ele aqui, vou apagar. Se eu colar só ele aqui, eu vou ter o valor hatch. E se eu fizer diferente, por exemplo, aqui, decorou esse dígito aqui, ó, C003, termina com D, ó, começa com C0 e termina com D6. Eu vou converter de ARM para hex, e aqui eu vou colocar a palavra então hatch, já que a gente está de linguagem assembly, para hexadecimal. Eu teria o que? O mesmo valor. O mesmo valor, por quê? Porque um representa o outro. Então é assim que eu quero ensinar vocês um segredinho aqui. Eu estava testando aqui o Cup Heroes, tá? Esse joguinho aqui que a gente estava mexendo na aula passada, e eu notei que quando eu baixei a versão 64, eu não consegui modificar dentro da lib dele. Toda a modificação que eu fiz não surtiu efeito no jogo. No jogo não surtiu efeito. Portanto, eu pensei, eu tinha feito uma aula já de mais de 1 hora, tive que apagar e tô refazendo aqui para explicar isso para vocês. O que? Porque eu não entendi. Talvez seja a versão do APK que eu baixei, alguma coisa. Eu sei que eu não consegui tá fazendo na versão 64 bits, a nova versão. Outra, a versão 32 bits, que nessa última versão aqui, ó, eu não encontrei ela no site. Não existe essa versão em 32 bits no APK.com, nesses sites assim eu não encontrei. E outra, quando eu baixei no meu emulador, essa versão ela cracha, ela não abre em 32 bits, apenas em 64. Também não entendi. Talvez seja coisa desse jogo. Estou explicando para vocês que se vocês futuramente, né, eu não sei até onde esse vídeo vai ficar aqui disponível para vocês, for fazer, às vezes tem alguma complicação, tente fazer em algum outro jogo, aplica o mesmo método, não porque não funciona nesse jogo aqui que você está tentando através do meu vídeo, que não vai funcionar. Você pode tentar com outro jogo, que vai dar a mesma coisa, entendeu? Vai funcionar. Esses endereços aqui, eles são 32 bits, tá? Não esqueça aí de conferir, são tudo 32 bits direcionado a esse jogo. Lembrando que endereços, que é isso aqui, que é offset, muda a cada atualização do jogo, tá? Aqui tá 1, se mudar para 2, para 3, o que seja, tá? Ela vai mudar esse endereço aqui, ele tem que mudar, entendeu? Esse endereço tem que fazer nova dump, porque o endereço muda. O que não muda, normalmente, é isso aqui, a não ser que o jogo seja encriptado. Isso aqui é o nome da função e normalmente não muda, nem o nome da classe que você tem. Então sempre você vai encontrar através da classe, às vezes através do nome aqui, entendeu? Mas o endereço, constantemente, através de uma atualização, update que o jogo faça, isso aqui vai mudar. Então, galera, eu fiz o seguinte, eu baixei um outro jogo para vocês, sabendo que o 64, depois que eu fiz todo o meu vídeo e eu vi que não surtiu efeito, não alterou nada, eu peguei um outro jogo, que seria aqui do tubarão, esse Angry Shark aqui, e fiz e peguei uns endereços para vocês em 64 também, e usei a mesma coisa aqui. Eu copiei aqui até do Cup Heroes esse valor int aqui, ó, quer ver? É 64, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse int representa 10.000. Eu copiei daqui, você pode ver que se eu copiar aqui e colar aqui abaixo desse vai ser o mesmo valor. Pode confirmar que esse endereço é o mesmo endereço que está aqui em cima, entendeu? Porque, tipo assim, não muda. O hex, ele não muda porque ele está representando um assembly. E o assembly ele não vai mudar, cara. Não existe, entendeu? Isso aqui é um código binário. Entenda isso, que ele não vai mudar. Ele está representando alguma coisa para vocês. Então, ou seja, esse int também é a mesma coisa. Eu fiz aqui nesse jogo para mostrar para vocês que o problema era do jogo e o problema não era, tipo assim, que o método que eu estou ensinando estava errado. Porém, eu fiz todo o método. Eu não vou postar porque
algumas pessoas vão ficar confusas, não vão entender, vai falar, não funciona. Então eu resolvi refazer todo o método de uma forma diferente para vocês, que vocês entendam. Portanto, eu vou ensinar alguma coisa nesse modo aqui, porém em 32 bits, porém eu vou ensinar como você consegue adquirir os endereços de hacks de forma fácil, tanto do 32 quanto do 64, de forma muito fácil. E vamos começar agora o processo e vocês vão entender tudo. Então a minha decisão é o seguinte, galera, eu vou baixar o Cup Heroes aqui só para mostrar para vocês na versão de 32 bits, tá? Vamos baixar, às vezes eu até tenho baixado já, porque né, eu fiquei mexendo, Cup Heroes. A gente tem ele baixado aqui. Então eu vou copiar aqui, Cup Heroes, e vou jogar ele aqui dentro. A gente já tem a versão, essa última versão dele aqui. Bora ver. MT Manage, tá? Esse MT Manage ele é VIP aí, ele é um mod. Vou disponibilizar para vocês aí, para quem não tem, tá? Vai estar sempre na descrição aí para você estar utilizando, porque esse MT teria que ser pago. Esse processo você não conseguiria fazer se não fosse por isso. A não ser que se tivesse um outro aplicativo que fizesse. Porém o MT Manage ele é mais preciso, eu vou dizer que ele é melhor e por aí vai. Bora lá. Cadê o Cup Heroes? Tá, a gente tem aqui o Cup Heroes na versão de 32 bits, ó. Se eu clicar nele aqui e abrir, ó, eu vou ver que a lib que ele tem dentro é de 32 bits. Então, galera, o MT Manage também, fora o AntiSplit, que seria esse aplicativo aqui que converte um aplicativo split ou um aplicativo XAPK para um arquivo APK, eu tenho também o conversor do próprio MT Manage, dando um clique só. Vamos usar ele aqui para ficar mais fácil, porque, né, processo aí, adiantar nosso trabalho aqui. Vamos lá, a gente já tem aqui o APK, vamos mudar o nome desse APK aqui bora ver aqui, X32, não sei se já tem escrito ali, X32, vamos escrever bits aqui para não misturar também, colocar aula também no final, é tanta APK, é tanta coisa, tá, ele não deixou eu renomear aqui, porque provavelmente o arquivo está aberto aí, dá uma bugadinha e por aí vai. Aqui eu tenho o mesmo APK, eu consigo ver que esse aqui é o mesmo APK que está aqui, está até com o nome X32, não sei se tem modificação, mas a gente vai estar usando isso aqui só como demonstração para vocês, o APK, eu vou instalar aqui por cima desse APK aqui, uma versão super original, né? Só para vocês entenderem aqui que a gente vai abrir e provavelmente não vai haver nada, né? Jogo zero, não sei se eu desinstalei o outro, acho que eu desinstalei. Então ele vai vir 0000. Eu não vou fazer na versão 64, né? Como eu expliquei para vocês que aparentemente nesse jogo, na versão que eu usei, não funcionou. E eu não vou insistir nesse jogo na versão 64. Porém eu vou ensinar para vocês como eu capto os códigos na versão 64 aqui, os hacks, né? Como que eu faço e de maneira fácil aí para você ter entendido tudo. Beleza, ó, jogo zero, não tenho nada, tá? Então vamos fazer o seguinte, galera, a gente não tem nada. Existe um método bacana que eu vou ensinar vocês aqui. Por exemplo, aqui eu vou abrir, esse Game Guard nada, vamos fechar. Vou usar o Game Guard, lembrando que o Game Guard ele precisa do super usuário do root. Ou seja, você não consegue acessar se você não tiver esse sistema desbloqueado aí. Se você não sabe o que é root, tá escrito aí na tela aí. Pega esse nome, pesquisa como fazer isso de acordo com o modelo do seu celular, porque varia de celular para celular. Se você não consegue ou não quer fazer um processo desse, não tem problema, você pode baixar algum virtual, tá? Uma VM, pode ser o Virtual Master, e fazer todo esse processo através disso, do Virtual Master. Inclusive no meu canal, se você procurar aí, às vezes eu deixo aqui na descrição, se eu não deixar você pode procurar no canal, que você vai achar algum vídeo relacionado ao Virtual Master, como tá usando, e tá usando ele com o root do Magisk, que é melhor ainda para você. Dando continuidade aqui, a gente vai abrir o MT Manage, galera, e aqui a gente vai mexer em algumas coisas, né? Cadê o APK desse negócio? Misericórdia, mano. XAPK, tá aqui, é esse nome aqui, tá? O APK que a gente tá trabalhando é esse aqui. Eu vou transferir pra cá porque é muita coisa na minha mente já. Tá, é esse APKzinho aqui. A gente vai abrir ele aqui logo. Acho que vocês já entenderam o caminho, qual é o processo. Clicou na lib L2CPP, vem Hex Editor, né? Que seria a lib aqui. Aqui a gente vai buscar pelo endereço, galera. Esses endereços eu já busquei todos através da nossa ferramenta lá. A gente tá usando aquela ferramenta, olha, aquela ferramenta do XP. Enrolei até a língua pra dizer. Galera, eu tava testando e parece que esse poder aqui funciona, mas não surte muito efeito, não gostei, entendeu? Eu acho que eu nem vou colocar esse poderzinho aí, eu não gostei. Porém a gente tem aqui o speed do jogo, ó, speed e boost. Esse aqui libera o speed 2 vezes do jogo. Vamos buscar esse endereço, tá? Da Goto aqui, busco aqui, eu colo aqui. Lembrando que o X ele nunca vai ficar, o 0 ele não tem importância, porém o X ele some automaticamente. Se não sumir você remove, porque o X ele não soma, né, nesse endereço, porque o endereço é só a partir do X, entendeu? Ou seja, o endereço seria apenas isso aqui, galera, tá?
antes do X aqui, esse 0, isso aqui é só para mostrar que isso aqui é um endereço, tá? Ok, vamos dar aqui um ok então, ele vai levar nós a esse endereço. Eu vou rotacionar isso aqui porque era o intuito desde o início. Aqui eu consigo ver, galera, uma marcação azul nesse quadrado aqui, ó, tá? Eu consigo ver. Isso me consegue me dizer. Eu ia falar uma palavra aqui que às vezes ninguém ia entender, que foi lá, me implica. Às vezes vocês não iam entender o que seria isso, mas isso me diz que eu tenho que começar a partir desse quadrado selecionar. Como cada paradinha ocupa 4, né? Eu falei que é 4 bytes, que seria o conjunto aqui desses 8 dígitos aqui. Ou seja, aqui em cima eu teria o valor que eu estou aplicando e aqui embaixo o valor que eu retorno, né? No caso de um ARM32, deixa eu ver aqui se nosso site aqui ele dá uma resposta para nós aqui, ó. Vamos aqui de hex para ARM. Você vai ver aqui, ó, que ele representa em ARM32 o move R0 igual a 1. Isso retorna para ele um verdadeiro aqui. Por exemplo, eu vou voltar aqui e vai ser agora então desse aqui para lá. Aqui, galera, se eu quisesse colocar um valor 100, eu estaria tratando de um valor int. Eu vou poder colocar isso aqui como um valor int e copiar esse hex aqui como valor int, porque o int, cara, ele trabalha assim, ele vai usar esse mesmo ARM aqui para você fazer esse processo. Poderia aqui, se eu usar aqui o 1, eu poderia usar isso aqui como uma bool, eu poderia usar também como um int, mas usando isso aqui como uma bool, eu estaria dizendo que isso aqui é um verdadeiro, true. Se eu estivesse usando como 0, eu estaria informando que a resposta é falsa. Exemplo, passe, vamos dizer aqui, ó, o passe está ativo, né? Vamos dizer assim, uma bool, né? Porque você tem que traduzir, normalmente vai estar escrito do inglês. Você traduz ou você já entende o inglês, você vai entender que está perguntando se o passe está ativo. Normalmente é uma bool, que se é uma pergunta, normalmente é uma coisa para você dar resposta de sim ou não, tá? Para o sistema entender. Ou seja, eu usaria o 0 para não e usaria o 1 para sim. Eu estou falando aqui de ARM32, porém você vai usar o ARM64 e é totalmente diferente. E o ARM64, como eu já mostrei para vocês aqui, eu vou mostrar novamente aqui fazendo a mesma conversão. Esse ARM aqui é 32. Vamos abrir aqui então um ARM64 e pegar esse mesmo negócio aqui. Vamos lá, vamos Ctrl F aqui, buscar esse mesmo endereço aqui dentro. Não, vamos buscar o próximo aí. Talvez seja... O que era mesmo? Não, mas tanto faz, até porque é só uma bool que eu quero, né? Certo? Vamos buscar aqui então uma bool de... não, aliás, esse aqui ainda continua o 32. Vamos buscar aqui essa bool aqui, ó, tá? Essa bool aqui 64. Vamos jogar ela aqui para você ver qual seria o ARM dela. Ó, o ARM vai ser desenhado aqui, ó, o ARM64, tá? Vou copiar o ARM64 e jogar aqui dentro desse quadrado e converter de ARM para hex, e você veria que é diferente um pouco, ó. Você veria que o retorno aqui é hex, não é bxlr, não é igual, tá? Não tem muita semelhança. Você vai ver que a semelhança seria no 1 e no 0, porque retornaria a mesma coisa, porque uma bool se trabalha assim, tá? Já que é uma bool. Porém, o ARM é diferente, tá? Mas, galera, indo direto ao nosso ponto aqui, que a gente quer alterar, eu falei que eu ia alterar essa bool que eu tô no ARM32, que eu vou usar então esse código aqui acima. Qualquer um dessa bool que eu usasse aqui daria certo, porque você pode ver que o valor é o mesmo, não tem diferença e nunca vai ter. Eu simplesmente vou clicar aqui e vou paste from, paste de novo, tá? Colei essa resposta aqui, galera, isso aqui, pronto, eu posso salvar, e a partir do momento que eu faço isso, eu criei um mod APK, tá? Tô concluindo rápido assim, galera, para vocês terem uma noção mais rápida aí do que a gente está fazendo, tá? Galera, eu vou voltar no jogo, eu não sei se o jogo está aberto, não, o jogo não está aberto, que eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem, como eu consigo obter um hex de forma fácil, Braga. Vamos lá então, abre o jogo aí de novo. Acho que eu vou abrir o jogo modificado aqui, até porque eu modifiquei só aquela questão. Vamos lá, cadê a instalação do nosso APK? É esse APK aqui, galera, ó. Vamos instalar ele aqui, a lib a gente já modificou, ou seja, não faz diferença de onde você está instalando, desde que você instale o APK. Então eu estou instalando ele aqui e a gente vai ter provavelmente aquele boost ativo para a gente colocar 2 vezes dentro daquele jogo, né? Para quem já entrou aqui no Camp Heroes, tentou fazer o mod da aula passada, sabe do que eu estou falando. Mas quem não fez, trate de procurar entender primeiro o assunto aí das aulas passadas. Isso aqui é só uma melhoria, uma conclusão, um resumo daquilo que ficou faltando aí pro entendimento da galera. Eu vou lutar aqui e acredito, né, que eu conseguiria colocar o speed vezes 2, ó, eu consigo, tá? Então, basicamente, seria isso que você faria para a função funcionar. Vamos lá.
eu tinha dito para vocês que aqui, né, é 12, ou seja, eu pegaria 12 casinhas, né, tipo, para fazer esse valor funcionar aqui. Vamos fazer isso aqui funcionar só para vocês terem um entendimento aqui antes de eu mostrar como eu pego esses offsets aqui, esses endereços. Saindo aqui novamente, eu vou abrir o APK, que seria esse APK aqui mesmo. Aliás, já está aberto aqui do lado. Eu vou pegar aqui e vou nesse endereço aqui, galera, ó, esse endereço, já vou abrir aqui, Gotor, já vou jogar esse endereço, e esse endereço vai me levar nesse zero, tá vendo esse zero? Então provavelmente, galera, é o início. Como que eu identifico também de forma diferente? Aqui, ó, 4C0, ou seja, 4C0. Então se iniciou o final dele aqui, é porque é aqui. Porém, se trata de int64. Se fosse int64 ou long ou uint, eu ia selecionar o que? Eu não ia selecionar apenas duas, porque ele não retorna assim, ele tem 3 casas, ou seja, ele vem até aqui, ó, que era o que eu havia explicado para vocês anteriormente, que seria isso aqui, que eu vou explicar novamente porque não custa nada, que era colocar todo esse valor aqui, tá? Converter de hex para arm, e eu teria o que? 3 linhas. Se eu tenho 3 linhas aqui, galera, significa que eu ocupo 3 aqui, entendeu? 3, ó, tá marcado o que? 4 aqui e 4 aqui, tá? Cada 4 desse aqui representa uma linha, tá? Até dentro do Game Guard já representa uma linha, entendeu? Ou seja, vou mostrar para vocês o que eu queria mostrar agorinha. Portanto, um momento, deixa eu fazer a alteração aqui, pegar esse valor aqui, né? Se é isso mesmo, int64, certo? Vamos dar um paste aqui, isso aqui seria o diamante, tá? Na última aula que a gente fez, o diamante ficou negativo, porque a gente fez ele como se fosse int32. Pegamos apenas o início e fomos até aqui e fizemos a edição em int32. Usamos, digamos aqui, ó, usamos isso aqui, ó. E isso aqui, você pode ver que ele é um int32, tá aqui, ó, int32, e ele pode ver que ele só tem 8, ó, 4 aqui, tá? 4 coisas aqui e 4 aqui também, ó. Tá? Então é um int32. Vamos salvar aqui, voltar. Vou dar um build aqui. Eu não tenho muita necessidade porque eu tenho um plug que instala esses aplicativos mesmo sem assinatura e entre outras coisas também. Então é basicamente isso aí. Vamos só instalar ele aqui agora para você ter uma noção que o diamante dessa vez irá funcionar, assim como todos os códigos que irá funcionar. Você pode testar, inclusive você pode pegar até outros códigos e criar aí um mod APK muito melhor que esse aqui do vídeo aula, tá bom? E outra, né, como eu falei para vocês, esse método que eu estou ensinando para vocês se aplica a qualquer jogo. Não estou dizendo que a offset aqui vai ser a mesma em qualquer jogo, não estou dizendo que essa palavra vai ser a mesma em qualquer jogo. Portanto, o método usado nesse vídeo você faz, se aplica a qualquer outro jogo que seja Unity, tá? Às vezes até outros jogos também, você tendo aí a inteligência aí de dar uma melhoria ou de entender e de fazer as coisas. Aqui você vê que o diamante está setado para 99, que seria, bora ver, que seria esse valor setado aqui, né, que eu coloquei 999. Então a gente já tem ali o valor setado para 999, galera. Então eu apertando lutar aqui também eu consigo ver que, ó, vamos lá, consigo ver que aqui também está liberado. Uma coisa interessante que agora é o seguinte, galera, ó, se eu viesse aqui, eu vou copiar esse endereço aqui, ele é 32, né? Vamos fazer o seguinte, abrir o Game Guardia. O Game Guardia precisa de root, tá? Abriu o Game Guardia, você vai nesses 3 traços aqui em cima, tá? Não é cego. Clicou nessa setinha aqui também, tá? Deu um clique nela, você vem em XA aqui, clicou em XA. Você procura pela lib do jogo, normalmente a lib 32. Se você tiver injetado uma ferramenta ou se o APK for um mod, você vai ter uma diferença. Essa lib 2 aqui ou outras libs será repetida várias vezes, vai ter várias lib. Portanto, procure a primeira, tá, para você fazer, entendeu? Espero que tenha tudo certo para você. Sempre procure a primeira que está escrito lib2cpp, tá? Vou dar um clique nela aqui e vou ir para. Ele vai me levar num ponteiro que é o início, ó. Ele é o início da libl2cpp, tá? Vou salvar aqui para ficar mais fácil e acessível quando eu quiser. Eu dou um clique só pressionando, na verdade, sobre esse endereço e vou calcular calculadora de offset. Usando a calculadora de offset, eu colo o endereço aqui, tiro o x, porque o x, igual eu falei para vocês, o x e o 0 não conta. Eu posso tirar o 0 também, ou posso deixar o 0, que nem faz diferença, porque o 0 não conta, tá? O x só atrapalha. Agora você indo ir para, você vai ter o que? Eu vou ter o endereço que eu modifiquei, ó. Você pode ver que ele ocupa 3 linhas e ele está modificado direto na lib, ou seja, o valor que é setado na lib é o que vai aparecer aqui. Isso aqui, galera, é o arm. Esse arm é esse arm aqui, ó. Por exemplo, se eu copiar esse arm que está representando 99 e for exatamente aqui na página aqui agora e colocar esse arm aqui, a resposta que eu tenho vai ser exatamente o que? Cadê? Hex para arm aqui embaixo. Cadê?
Cadê, mano, a resposta do trem aqui, meu Deus? Como assim? Ah, é 32 bits, né? Ele é 32 bits? É. Ele me retornou... Ah, tá, ele retornou isso aqui, galera, ó. E é basicamente isso aqui mesmo. Você pode ver lá, ó, que tá lá, ó, R0. E ele só não setou, galera, o valor. Você pode ver que esse valor 9999 ali não aparece no Hex aqui. Portanto, você consegue ver lá, ó, 0x270f, ó. 0x270f, move R1, tá? Igual a 0 ali, ó. 0bxlr no final. Porque ele é um ARM, é tipo, é um int, né? Um int 64, ou seja, ele ocupa as 3 linhas aqui. Agora, Braga, é o seguinte, como que eu pego um hex? Às vezes, mano, você vai modificar um jogo, ele vai gerar um hex pra você aqui, ele vai gerar esse hex. Eu posso copiar esse hex aqui, ó. Cliquei aqui nesse negócio, ó. Hex. Copiei o hex aqui, ó. Posso colar esse hex ali na lib e já criar um mod APK através desse endereço modificado aqui. Porém, esse endereço já estava modificado. Agora, como que eu modifico o endereço então para me pegar já um hex montado? Eu posso pegar isso com a ferramenta, por exemplo, aqui é a ferramenta do XP que a gente já ensinou a injetar. Eu injeto ela aqui, eu vou lá no mesmo cálculo do endereço, entro no cálculo do endereço pegando o mesmo endereço, altero aqui pela ferramenta do XP colocando o valor que eu quero, entendeu? Posso fazer isso na prática para vocês. E simples, cara, você copia o hex aqui através aqui, ó, do GameGuard, entendeu? Se você não souber o ARM64, se isso for um problema para sua cabeça, entendeu? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse script aqui, ó, eu vou deixar na descrição, é do Bad Case. Eu vou colocar aqui não, tal, e aqui ele tem essa opção, ó, libedit BOffset, tá? By offset. Use isso aqui, entendeu? Use isso aqui. Procure sempre a lib L2CPP, que é a lib que você vai trabalhar, né? Então procure ela e sempre a maior, se tiver duas, porque às vezes tem duas. Procure sempre a que tiver mais megabyte, normalmente a primeira. Clicou nela aqui, galera. Eu vou deletar esse offset que eu estava trabalhando anteriormente. E aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Esse SX normalmente vem de baixo aqui, ó, desse trem aqui, ó. Arrasta esse trem pra cá, clica nele, entendeu? Traz pra cá, cria aqui, ó. Coloca o endereço que você quer. Exemplo aqui, vamos dar um exemplo aqui muito visível, experiência de bolas, pronto. Pega esse endereço aqui, ó, cola aqui, entendeu? Deixa o endereço assim, dessa forma. Colocou, ele é o que? Tá mostrando, ele é int32. Vem aqui, ó, integer, tá? Integer. Coloca aqui então, o limite vai até 65.535. Escolhe um valor, aí eu vou colocar ali 10.000, que é o valor que eu também estou usando aqui, ó, 10.000. E já tem um hex pronto, ó. Fica olhando que esse hex aqui vai ser o mesmo hex que vai cair aqui, ó. 10.000, coloquei, tá? Dei OK, automaticamente ele me mostra as duas linhas que foram editadas, as duas linhas na memória. Vou clicar, eu nem preciso ir para aqui mesmo, nesse momento aqui, ó, eu posso clicar aqui, ó, tá vendo? Cliquei aqui, ó, hex, copiar o que eu quero copiar? Eu posso copiar hex, copiar qualquer coisa, copiar hex, pronto. Olha o hex que eu tenho aqui. Fala que o hex que eu tenho aqui não é o mesmo hex que eu tenho ali. Não é o mesmo hex? É o mesmo hex. Ou seja, galera, o que você precisa fazer? Pega uma ferramentinha, pega uma coisa, pega esse script aqui, ele funciona em qualquer versão do jogo, 6432. Faz a edição do ARM que você quer aí, entendeu? Copia o hex que formou a partir disso aí. Se você não quiser usar essa ferramenta aqui, não precisa usar essa ferramenta aqui, entendeu? Faz o que eu falei pra você, injeta a ferramenta ali do nosso Broads ali, XP ali, entendeu? Aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Injeta... Cadê? É 32, né? Joga aqui então a lib 32, entendeu? Assinei ali, não tinha necessidade. Volta aqui, pega lá, copia lá essa palavra aqui. Isso aqui vem junto do zip, tá na descrição para você baixar. Você pode baixar tudo, não precisa perguntar nada, entendeu? Tá tudo para baixar aí. A não ser que o link dê erro, você comenta, tá? Pra mim colocar de novo. Não acho que você mande em mim, me obrigue e fala, você colocou o vídeo e não existe mais o link. Às vezes você vê o vídeo daqui 1 milhão de anos e quer que eu tenha a obrigação de manter o link ativo pra você. Outra, não tá me pagando por isso. Agora se tiver já é outra história. Fala comigo no privado lá, manda o Pix e a gente resolve. Agora aqui, galera, vamos lá. Colei aqui, né? Busquei um create, colei aqui, tá? Eu vou fazer uns negócios enquanto eu falo as coisas, eu nem vejo, mano. Eu não vou ensinar uma coisa que você já sabe, só tô colocando a ferramenta aqui para vocês verem que através da ferramenta também eu consigo obter os endereços das coisas que eu preciso, tá? Você não necessariamente você tem que ficar ali sofrendo, morrendo, não. Aqui vamos pegar o APK, já vamos instalar ele de novo. Só que agora ele já tem a ferramenta do XP embutida nele. Vamos usar o que como experiência, galera? Vamos usar o que como experiência?
Aqui, vamos usar isso aqui, né? A obter as bolas aqui. Como na ferramenta XP a gente vai por nome, então copia o nome ao invés do endereço, tá? Aqui na ferramenta XP é diferente. Mas vamos lá, tá chegando, tá